o nosso Deus. Nós estaremos dando início, portanto, à nossa conversa aqui nesta manhã, abrindo em dois textos da palavra do nosso Deus, em Efésios capítulo 5, verso de número 17, e também Filipenses capítulo 1, verso de número 23. Efésios 5, 17. E um pouquinho mais à frente, Filipenses 1, 23. Vamos ler juntos os dois textos da palavra do Senhor? Leamos 5, 17. Portanto, irmãos, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procurai compreender qual a vontade do Senhor. E Filipenses 1, 23, a palavra de Paulo, leemos: ora, de um lado e do outro, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez rogamos bênção do Senhor, compreensão da palavra, verdades eternas, Deus, para a nossa vida. Ó Deus, e ajusta-nos com o Teu querer, com a Tua vontade. E que, ao submetermos a ela, Deus, estejamos sendo aperfeiçoados dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é importante a gente ter a ótica pela qual nós estaremos abordando esse tema. Prática do exercício da vontade, ou sujeitos à vontade de Deus. Nós sabemos que nós, como cristãos, temos dois viés pelos quais, digamos assim, as igrejas cristãs caminham. Um viés é um viés chamado arminianista, e no viés arminianista, ou a ótica arminiana, na leitura de Gênesis, capítulo de número 3, faz-se uma leitura de que Adão e Eva eram livres para poder fazer aquilo que queriam. Portanto, o viés que define a ideia da questão do livre-arbítrio, e que Adão e Eva poderiam escolher fazer o que bem entendesse a partir do instante que foram colocados ali no Éden. E a partir dessa livre agência de Adão e Eva, a humanidade, então, teria a ideia do livre-arbítrio. O segundo viés, pelo qual nós podemos ler textos como esse, é o viés dos atos soberanos de Deus, que o homem é livre dentro da vontade de Deus. E fora da vontade de Deus, não existe nenhuma liberdade, existe, muito pelo contrário, escravidão. Então, nós somos presbiterianos, reformados, nosso viés é esse segundo. Nossa liberdade está restrita à vontade de Deus. E o nosso entendimento é que Adão e Eva eram livres até o instante em que estivessem circunscritos dentro da vontade de Deus. Da árvore que está no meio do jardim dela, não comerás. Havia trilhões de árvores. Poderia dizer bilhões, trilhões, quaquilhões de árvores no mundo daquele contexto. Apenas uma. Não toca, não coma. Então, a liberdade de Adão e Eva era cumprir tão somente isso. Enquanto eles obedecessem esse princípio, eles eram protegidos pelo Senhor, e o Senhor os abençoava. E a partir do instante em que Adão e Eva comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se tornam, entre aspas, donos de si mesmos, são expulsos da presença de Deus,
E, segundo a nossa teologia, a imagem de Deus, até então estabelecida no homem, ela foi fragmentada, ela foi quebrada, ela foi distorcida. E, consequentemente, essa imagodeia, essa imagem estabelecida, essa imagem de Deus estabelecida em Adão e Eva, agora compromete aspectos cognitivos, ou seja, conhecimento, aspectos espirituais, tinham vida eterna, agora passam a experimentar a influência da morte física, a morte espiritual, a morte eterna, e são sujeitos também a terem as suas vontades não submissas ao querer de Deus, mas aos próprios desejos, às suas próprias vontades, à sua própria concupiscência. Consequentemente, entende-se que a partir do instante então que Adão e Eva pecam contra o Senhor, no seu aspecto volitivo, a sua vontade é corrompida e comprometida a tal ponto que agora eles relutam o tempo todo para fazer o que Deus quer e vão tão somente fazer aquilo que querem. E obedecem então à vontade da carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A partir então do instante que o pecado entrou na raça humana, a nossa vontade foi comprometida. A sua vontade foi comprometida. E que somente por meio de Cristo que nós temos a restauração desse querer. Por meio da ação do Espírito Santo e obediência às Escrituras Sagradas, que nós temos a restauração da vontade de Deus sobre a nossa vida. Mas enquanto estamos aqui na terra, nós lutamos com ela, porque há circunstâncias às quais que nós queremos, tal qual Adão, fazer a nossa própria vontade. E somente mediante a palavra e a direção do Espírito Santo e o poder de Cristo sobre a nossa vida que nós fazemos a vontade de Deus. Então, quando você faz a vontade de Deus, de maneira resumida, não é porque você é bom, é porque Deus agiu com graça sobre você. Não é porque a gente bate no peito e fala, nossa, como eu sou legalzinho. Não. Se você está fazendo certo, louve o Senhor, porque é graça de Deus. Se está fazendo errado, está distante da graça, desobediente, falta graça sobre a sua vida. E nesse caso, irmãos, o que nós precisamos entender é que Deus nos chamou a estarmos sujeitos à vontade dEle. Que aí as Escrituras vão nos ensinar, em Romanos, capítulo 12, que a vontade de Deus sobre nós é sempre boa, perfeita e agradável. A conversão em Cristo, irmãos, então, portanto, ela não pode ser vista como um ato que se torna um fim em si mesmo. A conversão em Cristo não é simplesmente uma mudança de religião. A conversão em Cristo é uma mudança no aspecto espiritual, morte para vida. É uma mudança no aspecto volitivo, entre o fato de que, por causa do pecado, nós optamos sempre pelo errado, sempre pelo mundo, sempre pela concupiscência da carne, sempre pela concupiscência dos olhos, sempre pela soberba da vida, e que somente por meio de Cristo, como disse antes, que nós podemos escolher aquilo que é certo. Altera o aspecto cognitivo, nosso pensamento. Você se lembra que Paulo fala em Romanos capítulo 12, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da mente. A conversão vai mudar a mente do indivíduo, porque agora ele vai ter não aquela mente de Adão, mas se houve conversão, ele passa a ter a mente de quem? De Cristo. E a mente de Cristo é uma mente pura, santa, e que submete sempre ao querer de Deus. Então, irmãos, nesta manhã, falando sobre a questão de sujeitos à vontade de Deus, a prática do exercício da vontade, implica compreendermos o seguinte, que a prática do exercício da vontade é a arte de nos submeter com inteligência, com responsabilidade e acerto. Cada desejo que passa por nossas vidas ao crivo da exaltação do nosso Deus, a tal ponto de glorificar o Senhor e trazer benefícios às nossas vidas pela obediência que temos para com o nosso Deus.
E aí a gente começa, então, a ter uma reflexão de que o homem, ele não se dirige apenas por instinto. Não se dirige apenas por instinto, né? Mas ele é conduzido também por, digamos assim, vontades. E lembrando que eu disse que pelo prisma arminiano das igrejas pentecostais, que são geralmente arminianas, esse homem teria livre, quê? Faz o que quer. Ora escolho a Deus, ora não escolho, ora escolho fazer o certo, ora escolho fazer errado. Aí Deus fica meio servo da vontade humana. Na nossa concepção, nossa vontade foi corrompida a partir do pecado e nós não temos vontade nenhuma de fazer o certo. Nenhuma. Nenhuma. Ah, pastor, porque eu sou... Se não for a graça, você não tem vontade nenhuma de fazer o certo. Porque o pecado afetou de tal maneira a nossa condição humana que nós estamos, segundo Calvino, cegos, surdos e espiritualmente mudos. Nós não conseguimos falar com Deus. Nós não ouvimos a voz de Deus. Nós não enxergamos as coisas espirituais. E nosso intelecto não pensa nas coisas de Deus, mas tão somente nas questões da carne e na corrupção, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida. Então, irmãos, é por isso que para nós tem que ficar muito claro que nossas vontades precisam ser trabalhadas a partir da conversão. E Efésios vai dizer para nós, Ele nos deu vida. Se Ele deu vida, o que estava embutido anteriormente era a morte. Imputados pela desobediência, a morte veio e a morte calou a todos nós diante de Deus. Aí esse Deus, por sua graça e misericórdia, nos seus atos soberanos, olha para você morto lá e fala, eu vou dar vida para ele. Eu vou manifestar graça sobre ele. Eu vou dar entendimento espiritual, eu vou abrir os olhos, eu vou dar uma nova chance. E essa concepção, irmãos, é estritamente reformada. Então, nós não só agimos por instinto, mas nossa vontade foi corrompida, a consciência foi corrompida. A vontade, irmãos, faz parte da natureza humana e é imprescindível. Aí, se nós observarmos que, do ponto de vista geral, vontade de viver, de trabalhar, de amar, vontade de dar, vontade de ser bem-sucedido, vontade de agradar a Deus e até mesmo a vontade de deixar essa vida, está embutido em nós, mas de maneira corrompida. E que somente pela graça tudo isso é alterado. É fato, irmãos, que a Bíblia vai nos ensinar que nós temos vontades contraditórias. E se nós observarmos lá em 1 João capítulo 2, verso de número 16, o apóstolo João, ele vai dizer algo para nós na seguinte concepção. Verso 15, 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência significa vontade, desejo. Concupiscência da carne, a vontade da carne, a concupiscência dos olhos, a vontade dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E lembrando aqui, é o mundo caído. Vós estáis mortos nos vossos delitos e pecados, o mundo jaz no... Então, o fato de estarmos sujeitos à queda afetou a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tudo isso aí. E, amados, o crente, quando nós passamos pela conversão, nós temos os nossos olhos abertos, passamos a ter a mente de Cristo, passamos a ter uma nova vida, o coração de pedra vai embora, vem um coração de carne, sensível, conseguimos discernir a voz do Espírito Santo. Contudo, irmãos, Deus não nos trata como robôs. Você não é um robô minimamente programado para poder seguir de maneira robótica, fria,
a sua vida. Você é um indivíduo, personalidade, identidade, tem nome, tem história. Apesar disso tudo, irmãos, e apesar de a conversão chegar à nossa vida, o crente, ele lida com duas questões internas que são muito importantes você entender. E aí, Paulo, ele deixa isso claro lá em Gálatas, capítulo de número 5. Em Gálatas, capítulo 5, no verso de número 16, o apóstolo Paulo ele vai dizer para nós o seguinte: olha, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência. Então, Paulo está falando aqui de uma vontade. Ele está falando de vontade da carne. Então, Paulo está falando assim que nós lidamos com duas naturezas, ou duas realidades, duas instâncias, que são contraditórias. E essas instâncias significam, nós lidamos com o que eles chamam de a ação ou a presença do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. E diga-se de passagem, o Espírito Santo não é o pneuma, não é a sua alma. O Espírito Santo é uma pessoa que age na sua alma. Muitas pessoas confundem isso, mas eu tenho Espírito. Não, você é corpo e alma. Mas o Espírito Santo é uma terceira pessoa que age internamente em você. E se você não tiver essa pessoa internamente dentro de você, Espírito Santo, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, sabe o que vai acontecer? Você vai ter apenas uma única vontade. E essa vontade é satisfazer os desejos de quem? Da carne. É a conversão que vai mudar tudo. É a conversão que vai fazer com que agora você tenha a natureza de Deus, a natureza de Cristo sobre você, mas apesar de você ter essa natureza, você tem ainda resquícios, digamos, não é porque Deus não foi completo, a obra de Cristo é completa, mas é porque estamos ainda nesse mundo. E você agora tem que entender que você vive diante desse antagonismo, vontade da carne e sujeitar-se à vontade de quem? De Deus. Lamentavelmente, muitos crentes, por não compreenderem isso, ou não crescerem na vida espiritual, apesar de serem convertidos, caminham muito mais diante dessa realidade aqui de obras da carne do que fruto do Espírito. A maturidade cristã vai fazer com que a gente caminhe conforme o fruto do Espírito. É por isso, irmãos, que nós temos que compreender que para trabalhar a nossa devoção, e nós temos falado aqui nesses últimos tempos sobre práticas devocionais, a gente tem que compreender isso. Porque caso contrário, o que vai acontecer, ainda que uma pessoa seja extremamente religiosa, não estou falando convertido, se ela for religiosa e não tiver a natureza de Deus nela, por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo, ela vai tão somente satisfazer a vontade de quê? As obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, pecados voltados para o sexo, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, pecados voltados para o relacionamento, idolatria e feitiçaria, pecados, uma distorção absurda sobre culto. Ele vai criar ídolos, ele vai buscar ídolos, idolatria e feitiçaria. A feitiçaria é um pecado de rebelião, né? É uma busca de outros deuses, uma devoção a outros deuses. E vai também afetar a compreensão da importância do alimento e da bebida. A distorção é o comer demais, glutonaria. A distorção é beber demais, bebedice. O homem sem Cristo, ele está propenso a viver intensamente os desejos da carne. Aí a graça vem, Cristo vem, mediante a ação do Espírito Santo, coloca a gente de volta a uma condição distinta. Que em obediência a Deus e mediante a ação do Espírito de Deus e a palavra de Deus, agora eu não preciso mais estar sujeito a essa vontade da carne.
É por isso, segundo Paulo, Efésios capítulo 5, verso número 16, ele está falando para nós esta verdade. Ele está dizendo assim, olha, verso 15, portanto, vede prudentemente como é que vocês estão andando. Não como nécio. O que é um nécio? Uma pessoa que não tem Deus, que não conhece a palavra de Deus. Não como nécio, mas andem como sábios, buscando a sabedoria de Deus, provérbios, o temor do Senhor, princípio do saber. Mas ele fala, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos. Ele coloca o insensato como referência. Não sejam insensatos. Não ajam, não vivam como um nécio, que tão somente observa ou vive para satisfazer os desejos da carne, que são pecaminosos. Mas ele fala, mas procurai compreender a vontade do Senhor. E essa compreensão da vontade de Deus, irmãos, ela vai acontecer a partir da conversão. E é por isso que entendo que não há como mantermos a nossa vida espiritual de maneira saudável sem trabalhar esses aspectos da nossa devoção. Porque às vezes a gente liga a nossa vida religiosa no piloto automático e primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sai correndo sem se preocupar com essas coisas. Dessas duas instâncias, desse antagonismo, desse conflito que nós podemos identificar em Gálatas capítulo 5, nós podemos entender acerca dessa natureza carnal pecaminosa em nós. Vamos ver então o que nós podemos observar sobre isso. Um texto que ajuda a gente a compreender essa questão, aí eu quero estar entendendo o seguinte, eu estou falando para gente convertida, eu quero crer que todos nós aqui sejamos convertidos. Convertido o quê? Você era do mundo, você se converteu. Ou se você não era, embora você não tenha vivido o mundo lá fora, você nasceu em uma família cristã, faz parte da família da aliança, foi batizado, você fez a sua pública profissão de fé, falou, eu creio no Deus dos meus pais e por isso eu estou aqui servindo a Deus juntamente com a minha família. Então eu quero crer que você seja convertido. Eu quero crer que nenhum de nós aqui seja ímpio, que nenhum de nós aqui seja insensato, que todos nós sejamos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O que a Bíblia vai nos ensinar sobre isso? E Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 7, verso de número 15. Eu peço que você abra esse texto comigo. Romanos capítulo 7, verso 15. Você vai ver o apóstolo Paulo trazendo uma instrução e fazendo de si mesmo uma referência. Um exemplo, ele pega como se fosse, um estudo de caso, para quem gosta aí do academicismo, quando a gente está na faculdade, a gente tem muito estudo de caso, né? E Paulo pega o caso, a vida dele mesmo, tá? Ele está falando, eu vou ler a partir do verso 15, o que ele está dizendo aqui. Ele está falando assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem não está em mim, porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, querer fazer o bem, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado, homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então Paulo está falando aqui, irmãos, algo que é inerente à vida do crente. Você é crente, convertido, você vive
isso aqui. Se você não é convertido, se a graça de Deus não te alcançou, você não vive isso. E quem não tem ainda a graça de Deus sobre ele, vai viver tão somente na perspectiva de agradar a carne, porque, tal qual eu citei há pouco, o que Calvino fala, o homem sem Cristo está cego, surdo, espiritualmente mudo. Ele vai fazer tão somente aquilo que a carne deseja. A vontade dele vai ser satisfazer isso aí. E aí, irmãos, nesse aspecto, quando nós temos essa construção, a partir da referência do que Paulo fala, é preciso que a gente compreenda o seguinte. É a vontade de rejeitar o mal e abraçar o bem. Ou seja, eu até quero rejeitar o mal, mas eu abraço o bem. É a vontade de levar a sério o decálogo, o sermão da montanha e a santidade. É a vontade de obedecer, de amar de todo o coração, de agradar a Deus, de negar a si mesmo, dia a dia, crucificar a carne, de deitar, de andar no Espírito, de não arredar o pé do caminho que conduz à vida. Não obstante nobre essa vontade, ela encontra obstáculos. Nós queremos isso, mas há um obstáculo. O que é um obstáculo? Um empecilho, uma muralha, uma barreira. E aí, irmãos, a primeira barreira que a gente encontra para viver isso, vivermos o decálogo, o sermão da montanha, vivermos para agradar a Deus, a primeira barreira é a nossa propensão pecaminosa, o pecado que reside em nós como fruto da queda. Esse fardo incômodo do nascimento à morte. É por essa razão que Jesus ele deu a explicação para nós, lá em Marcos capítulo 7, 20, que ele fala que é do coração que procedem os maus desígnios. Então, da infância à morte, isso aqui vai ser um obstáculo para que você faça a vontade de Deus. E se você não tiver a compreensão disso, vai ser um grande problema na sua vida espiritual. Por isso que Jesus fala assim, errais por não conhecer as Escrituras, porque muitas pessoas não conhecem aquilo que a Bíblia nos ensina sobre isso. Um segundo obstáculo, irmãos, é quando nós podemos entender que essa estrutura pecaminosa da cultura ou da sociedade no meio do qual se vive. Quando nós olhamos aqui para 1 João capítulo de número 2, verso de número 16, que li há pouco, o apóstolo João, ele está falando aqui, porque tudo que é no mundo, e eu sempre faço uma distinção sobre 3 aspectos para a gente entender o mundo. João 3,16 fala que Deus amou quem? Que mundo é esse? Pessoas. Deus amou pessoas. Segunda concepção de mundo. Quando nós temos lá no Salmos 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Que mundo é esse? É a natureza criada. Terceira concepção de mundo, Efésios capítulo 6, e fala que, porquanto a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais deste mundo. Então, 3 concepções de mundo. Pessoas, Deus ama pessoas. Natureza criada, que aguarda a manifestação do Criador. E nós temos mundo, sistema pecaminoso caído. Esse sistema pecaminoso caído, averso a Deus, que está igualzinho quando Adão pecou, é averso a Deus. E aí a Bíblia chama esse mundo de mundo o quê? Tenebroso. Chama esse mundo de quê? Forças espirituais do mal. E aí, irmãos, nós temos que entender que a cultura que nós estamos inseridas, ela está contaminada por esse sistema pecaminoso caído. A cultura que nós estamos inseridos, ela está
contaminada por isso. É por conta dessa condição que o próprio Jesus ratifica. O mundo jazigo. Quem está depositado num jazigo está o quê? Está morto. O mundo é como uma grande sepultura. Quem é o coveiro dessa sepultura? Quem é o coveiro dela? É o maligno. O mundo jaz. E quem está cuidando desse mundo é o maligno. Então você tem esse segundo obstáculo. E nós temos também, irmãos, a ideia daquilo que Paulo vai falar, de que Pedro vai dizer, lá em 1 Pedro 5,8, um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais anterior, aí, capítulo 5, verso de número 8, quando o apóstolo Pedro, ele vai dizer assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Ou seja, o apóstolo Pedro está falando que a gente tem que ser sóbrio e vigilante. O adversário está procurando alguém para devorar. Aí a gente tem que entender que você pode ser uma presa, olhando para Satanás como um predador, para tentar, de alguma forma, desarticular você, abater você, destruir você do ponto de vista espiritual. Então você tem esses três obstáculos. Você tem esses três obstáculos que interpõem para que você não faça a vontade de quem? De Deus. Esses três obstáculos aparecem juntos nas Escrituras. Olhamos aí para Efésios capítulo 2, 1. Volta aí a sua Bíblia. Efésios capítulo 2, 1. E ao verso 3. O apóstolo Paulo ele vai também trazer para nós a seguinte instrução. Efésios 2, 1, 2 e 3. 2, 1, 2 e 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso. O que é curso? Direção, pedagogia, orientação, ensino, influência. Falei aqui sobre o fato de que um terceiro obstáculo é a cultura. Nós temos muitas coisas na cultura que está contaminada porque nós estamos nesse mundo tenebroso. O curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aí no verso 3 ele fala: entre os quais também nós o quê? Você também estava lá, filho. Antes da conversão, você andava nesse esquema aqui. Antes da conversão, nós andávamos aqui segundo essa direção, segundo essa pedagogia, fazendo a vontade de quê? Fazendo a vontade da carne. Aqui, a ideia de carne, gente, a gente tem que sempre entender. Carne aqui não é churrasco, tá? Não é picanha. Fazer a vontade da carne aqui é fazer a vontade de Adão depois da queda. E fazer a vontade de Adão depois da queda era fazer a sua própria vontade. A queda levou Adão a caminhar segundo os seus próprios desejos. E agora Adão tem que ser expulso da presença do Senhor e aguardar um tempo de redenção, porque se não houvesse redenção, Adão permaneceria eternamente naquela condição de longe da presença de Deus. Aí a gente tem Paulo falando assim, olha, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de quê? Da ira. Deus chamou, fez Adão da terra, fez Adão, soprou-lhe a narina, deu uma esposa, cuida desse jardim. Agora o pecado entra e agora tem um distanciamento de Deus. E nesse distanciamento de Deus, irmãos, agora não mais na viração do dia Adão vai estar com o Senhor, mas olhando esse texto desse prisma,
é olhar para Adão agora não mais como filho, obra-prima da criação de Deus, mas como filho de quê? Da ira. Aí você, como descendência de Adão, antes de Cristo, você também era um filho de quê? Da ira. Fazendo a vontade do mundo, fazendo a vontade da carne. É por isso, irmãos, que se a gente entende isso, você vai entender muitas lutas espirituais que nós enfrentamos. Muitos enfrentamentos que nós temos que lidar na vida cristã. E que cada um de nós, se não tiver um estado de vigilância e de atenção espiritual, nós podemos, como eu disse, passar uma primeira marcha na nossa vida religiosa e não nos importarmos com isso. Lamentavelmente, ao longo da caminhada pastoral, eu digo que muitas pessoas, às vezes, têm uma teologia boa na cabeça, mas a prática religiosa delas é péssima, terrível, dá mau testemunho, não cuida dos valores da espiritualidade. A teologia é boa, só está na cabeça, não desceu para o coração. E talvez por falta de, inclusive, conversão. Gente que está na igreja, mas que não passou pela conversão. E busca na igreja uma ascensão de cargos e funções, sendo que não é para isso que o Senhor institui a sua igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos um povo eleito, chamado para viver conforme a perspectiva bíblica. Então, a gente entender isso acerca desse conflito que Paulo fala, dessa angústia que é presente no final de Romanos, né, capítulo 7, ele vai falar, desventurado homem que sou, quem é que vai me livrar disso? Aí ele dá para nós uma resposta categórica, quando ele vai falar assim para nós, algo precioso, que diz assim, ele vai dizer assim, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Graças a Deus que Deus mandou Jesus para romper com isso. Eu não preciso mais ficar sujeito a isso. É por isso que em Efésios capítulo 5, Paulo falando para a igreja de Éfeso, ele falou, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, a maneira pela qual nós vamos ter minimizado esse conflito é viver uma vida cheia do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, irmãos, é fundamental, portanto, para a nossa vida cristã. Aí Paulo vai nos ensinar acerca de que o fruto do Espírito tem a ver com essas virtudes maravilhosas, as quais são características do próprio Cristo. Mas o fruto do Espírito aí ele vai falar, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Mas ele vai dizer assim, olha, mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, Deus vai trabalhar na nossa mente, Deus vai trabalhar na nossa vontade, Deus vai trabalhar nos nossos ouvidos, Deus vai trabalhar nos nossos olhos, para que a gente não sucumba às obras da carne. E mediante esse trabalhar do Espírito Santo de Deus na nossa vida, o pecado não terá domínio sobre nós. Uma história que é contada, em alguns momentos eu já citei histórias como essa, dizia que um índio, ele estava num grande conflito. E aí, um entrevistador foi fazer uma entrevista com esse índio para falar, me fala o que está acontecendo dentro de você. E com aquela simplicidade do índio, e com uma analogia bem própria da sua cultura, do seu dia a dia, da convivência com os cães, ele falou assim, olha, dentro de mim é como se tivesse dois cachorros. Pessoa, dois cachorros? Como se tivesse dois cachorros. Aí o entrevistador perguntou, mas o que esses cachorros estão fazendo? Aí ele falou, esses cachorros estão sempre brigando um com o outro.
brigando com o outro. Aí o entrevistador ainda continuou na pergunta, mas como é que é isso? Qual dos dois vence? Aí o índio falou, vence sempre aquele que eu dou mais comida para ele. Vence sempre aquele que eu dou mais comida para ele. Aí a gente começa a fazer uma aplicação de uma historinha como essa, né? Carne e espírito. Vai vencer quem a gente mais alimenta. Como é que eu alimento o espírito? Como é que eu alimento a carne? O alimento da carne, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção, inimizade, bebedice, glutonaria, vai encher. É por isso que Paulo fala em Tessalonicenses, para crente, não extingais o espírito, não apagueis o espírito. Uma outra metáfora. Como é que esse negócio de extinguir o espírito? Pega uma vela. Estou aqui com um copo. Imagina que esse copo esteja sem água. Tem uma vela aqui, acesa. Pega esse copo, coloca em cima. O que vai acontecer com o fogo que está na vela? Enquanto estiver oxigênio, a vela está acesa. Sufoquei, a vela está lá. A vela está lá. Mas ela está o quê? Apagada. Ou uma chaminhazinha pequenininha. Aí a gente lembra de Jesus, que ele fala assim, que ele não apaga a torcida que fumega e não quebra a cana que já está quebrada. Irmãos, extinguir espírito é a gente sufocar e deixar permitir com que essas coisas do mundo, concupiscência do mundo, concupiscência dos olhos, soberba da vida, domine, sendo que agora a gente tem o Espírito Santo para não deixar que isso tudo domine as nossas vidas. Vontade, a nossa vontade, ela tem que estar sujeita, submissa à voz e ao querer e à direção do Espírito Santo. É a vontade de satisfazer o que Deus deseja e não satisfazer o que a carne deseja. O maior de todos os obstáculos na vida do crente é exatamente em relação a esse aspecto. E aí Paulo vai dizer, o Espírito milita. O que é militar? Ele luta. Gente, o Espírito Santo ele é um consolador, mas ele é forte. É poderoso. Ele vai bater na carne. Ele vai bater. É por isso que muitas vezes nós, quando estamos em pecado, a gente não tem paz. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo sonda os nossos corações e ele vai bater na carne, porque ele não quer que ela predomine sobre as nossas vidas. Ainda bem que em momentos da nossa fraqueza espiritual, o Senhor, mediante a ação do Espírito Santo, e Paulo fala isso, que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Eu creio piamente, irmãos, em gente que às vezes está na cama, está nos últimos momentos ali, assim, a vida está por um fio do ponto de vista físico. Mas o Espírito Santo não está fraco, tal qual o corpo corruptível está fraco. É por isso que muitas vezes pessoas que estão adoecidas, estão quase que num estágio terminal, elas têm uma força. Sabe por quê? A minha defesa, a minha tese é de que é o Espírito de Deus que está ali, encorajando, fortalecendo, renovando, apesar do corpo mortal estar ali dominado por dores intensas. Porque o Espírito Santo é Deus. Ele não é uma força como os espíritas defendem. Ele não é uma força impessoal que dá conhecimento para o indivíduo. É Deus, é a terceira pessoa da Trindade. É por isso que muitas vezes nós estamos em situações difíceis e o Senhor... Em São Paulo a gente tinha muita presença, eu não sei, aqui ainda não tive contato com os Gideões Internacionais. Não sei quantos aqui conhecem. Quem aqui conhece? Há um ministério
gideônico, que eles têm aquelas Bíblias, eles distribuem em hospitais, hotéis, motéis, e fazem um trabalho fantástico. São Paulo é muito forte, lá na nossa igreja, lá tinha alguns irmãos que participavam dos gideões. E uma das histórias que não esqueço é de que um crente resolveu fazer o que Davi fez. Não de bom, mas o que Davi fez de errado. Ele foi para um motel com uma pessoa que não era esposa. E certamente para usufruir os prazeres de quê? Da carne. Chegando naquele motel, ele viu uma Bíblia. Ele viu uma Bíblia. Ao ver aquela Bíblia, parou tudo, brecou tudo, melou tudo, travou tudo. Eu não tenho dúvida, sendo esse homem uma pessoa de Deus, o Espírito Santo, não teve que ninguém que falasse, mas o Espírito Santo falou: o que você está fazendo aqui? Você não é para isso. O chamado não foi para esse, a sua vida não é essa. Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Trabalhou a vontade pecaminosa daquele indivíduo, não consumou o ato, voltou para casa. Fazer o que é certo. Irmãos, é nesse sentido que nós temos que entender essas questões. Agora, é preciso, irmãos, que nós tenhamos sempre cuidado, porque muitas vezes nossas vontades, elas podem ser, digamos assim, a nossa percepção pode estar equivocada. E aí nós temos que ter, de fato, uma direção de Deus. Eu convido a igreja a abrir em 2 Coríntios capítulo 10, verso de número 4, 5 e 6. 2 Coríntios capítulo 10. Aliás, verso 3, 4, 5 e 6. Peço à igreja que leia comigo. Aqui é um texto que fala de uma advertência que nós temos que ter. Leamos 3 a 6. Vamos lá? 2 Coríntios 10, 3 a 6. Vamos lá? Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Irmãos, esse texto aqui é importantíssimo para a gente compreender que, às vezes, até na boa intenção, a gente pode ser enganado. Paulo está falando assim, que nós, embora nós andemos na carne, ele está falando para a igreja, andar na carne. Nós estamos aqui nesse mundo, com o nosso corpo corruptível, né? Ele fala, não militamos, não lutamos conforme a carne. A nossa luta não é contra sangue e a carne, Paulo fala isso em Efésios. Ele fala, porque as armas da nossa milícia, né? As armas que nós temos em mãos, elas não são humanas, não são carnais, não é a arma de fogo, a faca, a arma branca, o que for, não é um porrete, um taco de beisebol que a gente vai pegar para lutar contra Satanás. Fazendo um corte aqui, ai meu Deus do céu, os crentes têm que... Uma vez eu estava... Teteu, vem cá. Teteu, exemplo, que aí o povo aprende. O povo aprende. Gente, numa luta espiritual, um jovem possesso, e um crente, presbiteriano, ó Deus, em nome de Jesus. Não é meter na Bíblia na cabeça.
Não é batendo com a autoridade do nome e do sangue. Paulo está falando assim que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir. Ele fala aqui duas coisas. Sofisma. O que é um sofisma? Sofisma é uma mentira contada como se fosse uma verdade. Eu conto uma, eu conto duas, eu conto três. A mentira passou a ser o quê? Verdade. Hoje cedo até estava citando para a esposa. Alguém que já ouviu falar de Benny Hinn? Benny Hinn, tomara que seja verdade. O Benny Hinn, ele é um dos pregadores da teologia da prosperidade. Ele pregava, né, que o homem não podia ser cauda, mas tinha que ser cabeça. O crente não pode ficar doente. O crente tem que ser proativo, sempre na frente. E qualquer sinal de doença é fraqueza ou pecado, porque não pode ficar doente. O crente tem que ser rico, tem que ser próspero. E essa teologia da prosperidade está sendo pregada em muitas comunidades que se dizem evangélicas. E hoje cedo eu li uma reportagem falando que o Benny Hinn se converteu da teologia da prosperidade. Que ele se arrependeu de ter pregado isso e agora ele vai pregar a cruz de Cristo. Oh, glória a Deus. Mas eu fico pensando, irmãos, um homem de 67 anos de dizer isso, e durante toda a vida falou que a vida cristã, o sucesso espiritual, não é a comunhão com Deus, não é a certeza da vida eterna, mas o sucesso espiritual é ser rico aqui na terra, é trazer o céu para onde? Para a terra. É sofisma, é mentira. Contada como se fosse. E o quanto de gente veio para as comunidades cristãs porque ouviu isso e falou, não, eu vou ser crente, sabe por quê? Crente vai ser rico. Então, já que crente é rico, eu quero ser crente também. Sem passar por conversão, apenas naquela barganha eu dou o dízimo, porque Deus tem obrigação de me abençoar e de me tornar próspero, então eu vou ser rico. Aí o Benny Hinn falou, gente, eu mudei. Quantos anos que ele passou debaixo de algum tipo de sofisma? Uma mentira. Paulo está falando, irmãos, que nós temos muitos sofismas. Nós temos que entender que somente o Evangelho vai romper com essas mentirinhas, as raposinhas que às vezes nós mantemos em nossa vida, e vai manter a nossa vida como se fosse uma vida de mentira, maquiagem. Ele fala que nós precisamos desse Evangelho e levantar com toda que esses sofismas eles estão acompanhados de fortalezas. Eu sempre falo que essas fortalezas podem ser comparadas com aqueles castelos impenetráveis lá, né? Eu fiquei sabendo que o Paulo já foi. Cadê o Paulo? O Paulo não está aqui hoje. O Paulo, nosso teatro, já foi lá para a Escócia, né? Me falaram isso, foi para a Escócia, para a Irlanda. Lá na Escócia tem aqueles castelos impenetráveis. A Bíblia fala que muitas vezes nós temos circunstâncias pecaminosas, que nós criamos essas fortalezas quase que impenetráveis, difíceis de acesso. Que é o Evangelho, é o poder do Espírito Santo que vai quebrar essas fortalezas e que vai romper com essas mentiras, esses sofismas. Então, irmãos, para quê? Para que a nossa vida e a ação de Deus na nossa vida nos faça submeter à vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Deus quer que nós compreendamos isso. Deus quer que nós façamos boas escolhas. E a prática de boas escolhas tem a ver com a nossa vida de submissão à vontade de Deus. E concluo alguns exemplos práticos dessa guerra. De um lado, a vontade de provar o fruto proibido. A vontade de deitar com a mulher de Urias.
a vontade de ser amada pelo marido de outra mulher, a vontade de furtar uma barra de ouro, a vontade de não levar desafogo para casa, a vontade de não repartir alguma coisa, a vontade de desejar os tesouros exclusivamente da terra, a vontade de espalhar uma informação mentirosa, um fake news, a vontade de matar o desafeto, né? De um lado, de outro lado, há a vontade de pagar o mal com o quê? Com bem. A vontade de ser sal e de ser luz no mundo que está podre em trevas. A vontade de ser limpo de coração. A vontade de crucificar o eu, espancar a carne. A vontade de evangelizar. A vontade de distribuir todos os bens aos pobres. No meio dessas vontades fortes e opostas está sempre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Agora concluo com Romanos, capítulo de número 8, verso 3. E aí quero concluir com um conceito sobre mortificação. Romanos, capítulo 8, verso 13. 8, 13. Vamos ler junto? Vamos lá? Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Entendendo? Minha mão direita, vontade de Deus. Minha mão esquerda, vontade do homem. Nós não somos robôs. Pessoas, personalidade, e que o pecado corrompeu as nossas vidas. Então, quando você olha essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e vê a sua, muitas vezes nós falamos: Deus, eu quero fazer a minha vontade. E às vezes nós fazemos a nossa vontade. Há caminho que aos homens parece ser caminho de vida, mas ao final são caminhos de morte. Davi era um eleito do Senhor, era um ungido do Senhor, mas nem por isso Davi deixou de fazer aquilo que é errado. Adulterou com Batseba. Davi fez o censo. Deus não impediu que Davi fizesse coisa errada, mas ele fez escolhas erradas. Mas, irmãos, então quando nós entendemos o que Paulo vai dizer assim: olha, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Quando a sua vontade cruza com a vontade de Deus, eu sei o que Deus quer, e por causa daquilo que Deus quer, eu abro mão da minha vontade, o que aconteceu? Você morreu. Isso é mortificação, conceito teológico de mortificação. Você morreu para a sua vontade, para fazer a vontade, mesmo que morrer para a sua vontade implique sofrimento, dor, dificuldade, humilhação. Agora, quando acontece o contrário, a vontade de Deus, você sabe o que Deus quer, tem a sua, e você fala: Deus, deixa a sua porque a minha é melhor. Aí é problema. Aí você fica batendo o pé: Deus, a minha é melhor. Aí você tem que lembrar que esse Deus fala assim, que Deus resiste aquela pessoa que fica brigando com a vontade de Deus. Resiste ao soberbo, mas dá graça a quem se humilha e se volta para fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, entender isso traz um grande crescimento espiritual para todos nós. A vontade de Deus, a única maneira de não satisfazer a vontade alheia, a vontade do mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, o maligno e as insinuações demoníacas, é alinhar a sua vida com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é sempre melhor que a nossa, é sempre melhor que a minha.
E essa vontade de Deus expressa sobre as nossas vidas vão nos permitir viver de tal maneira que nós possamos estar cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas antes, Paulo fala, procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos faça crescer e que nós estejamos dia após dia aprendendo esse caminho da mortificação. Morrer para a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus. Vamos estar de pé? Vamos orar e a gente encerra.